Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a senhora deputada Luciane Carminati para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e deputadas, e a todos que acompanham esta sessão. Ata da 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aos 14 dias do mês 12 de março do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Ismael dos Santos, João Amin e Laércio Schuster. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Ricardo Alba, Bloco Social Liberal, PSL, Bruno Souza, Bloco PP, PSB, PRB, PV, Neudi Sareta, do PT, e a senhora deputada Paulinha, Bloco Social Democrático, PDT. Na sequência, o senhor presidente, em conformidade com o artigo 97 do Regimento Interno desta Casa, suspendeu a sessão e convidou o senhor presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, FEComércio, Bruno Brentalp, para apresentar a mensagem anual da instituição, destacando o trabalho político e legislativo junto aos parlamentares. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 96 a 98, 2019, e as moções números 81 a 90, 2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 140 a 157, 2019, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 208 a 227, 2019. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini, Maurício Kudilac e a senhora deputada Ana Caroline Campanholo. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, deputada Luciane, faço a leitura da ata. Em discussão, a ata que acabou de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Breves comunicações. Inscrita para falar pelo tempo de até 10 minutos, deputada Ada Faraco de Luca. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas parlamentares, senhoras e senhores, público que nos assiste pela TVAL e pela Rádio Alesc. Faço uso dessa tribuna, hoje até que um pouco rápido, porque essa quarta-feira foi uma quarta-feira que eu fiquei triste, estou triste, para prestar minha solidariedade aos pais de alunos e funcionários da Escola Estadual Professor Raul Brasil, localizada na cidade de Suzano, em São Paulo. Até quando vamos ver tragédias como essa? Em 2017, um segurança atuou fogo na escola, matando 8 crianças e uma professora, no estado de Minas Gerais. Acho que todos os companheiros acompanharam. Um verdadeiro horror. Cadê o equilíbrio emocional das pessoas? Cadê a empatia das pessoas para refletir sobre a consequência desses atos? 8 mortos, 8 vidas tiradas por 2 adolescentes que até o momento não sabemos o porquê da tamanha atrocidade. E ainda tiraram suas próprias vidas. Por quê? Por quê? Quais os problemas esses meninos tinham?
se é que tinham. Por que tirar a própria vida, deixando até as suas famílias, as deles, sem uma explicação? Porque as outras foi atrocidade. Não há explicação. São tantas as hipóteses que podemos levantar sobre essas tragédias, mas o que me passa pela cabeça nesse momento são os pais, parentes das pessoas que morreram, que perderam suas vidas em plena juventude, deputada Paulinha. Da angústia, da falta de explicação, dos questionamentos, da raiva, do ódio, desses todos os sentimentos misturados diante de mais uma tragédia nesse nosso país. O papel do parlamento e do executivo é sempre buscar a prevenção, e temos visto que a violência no Brasil está se tornando uma pandemia. Então eu aproveito para fazer um apelo aos nobres colegas para que possamos criar políticas públicas de prevenção à violência desde a educação infantil, para que essas crianças saibam crescer e que cresçam sabendo que não podem agredir, que também não podem ser agredidas, que é preciso respeito ao próximo, para que todo ato existe uma consequência, porque senão o que será das próximas gerações? O que será dos filhos, dos netos, com esse ódio impregnado que a gente está vendo, né? A psicologia tem que ser tratada desde a infância, sim. Essa violência não pode continuar sendo disseminada, né? E desenfreada, porque hoje foi lá em São Paulo, mas amanhã pode ser em qualquer um outro estado da nossa federação. E nós já temos que trabalhar nossas crianças na escola, deputados, né? Não é normal adolescentes postarem fotos com armas em redes sociais, segurando armas, meninos, né? Não é normal matarem 8 meninos também da idade deles e se suicidar na sequência desse ato escabroso, horroroso, que foi cometido. Nós não podemos admitir. Fica aqui a minha tristeza, indignação e, principalmente, minha solidariedade aos pais desses adolescentes que foram mortos. Pois não, deputada Paulinha? Deputada Ada, eu quero, antes de tudo, também lhe parabenizar por trazer esse tema que foi estarrecedor, e eu, como mãe, senti muito também, me emocionei com as imagens, com a notícia. E quero lhe dizer que, de fato, essas questões não podem ser tratadas como exceção. O nosso país, de algum tempo, vem vivendo esse regime de intolerância, na verdade, e de uma violência gratuita que está imposta de todos para com todos, né? E eu acredito que, sim, o patrocínio dessa circunstância muitas vezes se dá pela forma como a gente promove a nossa conceituação, a nossa organização social. Então, eu penso que, sim, políticas públicas que venham ao encontro da reeducação das nossas crianças nesse espectro, né, arrancando delas essa imagem de violência, com certeza podem nos fazer um futuro melhor. Eu quero apenas me solidarizar também com os pais, com as mães, e lhe parabenizar por trazer esse assunto à nossa casa. Obrigada. Obrigado, deputada. Deputada Ada, se me permite. Pois não, deputado Ismael. Vossa Excelência, que tem toda uma caminhada na área da justiça e sabe da dificuldade do enfrentamento, em especial das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É claro que há toda uma crise ética de princípios e de valores que começa em casa, passa pela escola, pelos meios de comunicação, não é por acaso que nós temos, infelizmente, um monopólio na televisão brasileira que dissemina, que incentiva, que estimula esses tipos de ações absurdas, bizarras, como essa que vimos hoje. Quero aqui também juntar a Vossa Excelência na solidariedade, um abraço fraterno a essas famílias, que Deus possa preencher esse vazio e que juntos possamos lutar por um Brasil diferente desse que aí está. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Pois não, deputado Scudilacci? Só para registrar também a nossa solidariedade, o nosso sentimento
às famílias, ao Brasil, a população brasileira que está chocada com isso. É importante a manifestação de Vossa Excelência. E acho que aqui já foi falado, hoje é um distanciamento. Às vezes, o filho, a filha, começa a ficar mais quieto, começa a se isolar no quarto, e às vezes tem coisas que um abraço resolve. Então, vamos entender agora com as investigações, efetivamente, o que aconteceu, mas é uma loucura, uma bobeira, como a gente diz, ou de jogos, ou de certo tipo de leitura, de filme de televisão, e somado a isso, distanciamento de professores, de pais, distanciamento por parte desses alunos, e que às vezes não é percebido nem pela família, e às vezes o que as pessoas querem, um abraço, né? Então, ali está mais para ser uma loucura do que um ato premeditado de alguém com índole criminosa. Deputado Scudilá, eu concordo com o senhor, já te dou a parte, Ana, Luciana. Concordo com o senhor, mas o senhor vê, lê, sabe, noticiários divulgam, né, as barbaridades que sempre acontecem nos Estados Unidos contra os jovens, né? Então, está chegando aqui. Está chegando aqui, houve aquele outro que foi do incêndio, né? E agora com arma de fogo. Então, nós temos que tomar uma providência. O estado de Santa Catarina é um estado maravilhoso, lindo, que nós não podemos permitir isso. Apesar, claro, aconteceu em São Paulo, mas machuca todos nós, porque somos seres humanos, queremos a paz, queremos a tranquilidade, e ainda num período, numa faixa etária tão linda da vida, né? Então, são coisas assim que, na minha cabeça, não entra. Não dá para aceitar. Pois não, deputada Luciana? Quero também me solidarizar a Vossa Excelência e parabenizá-la pela manifestação. Hoje, quando eu vi a imagem, eu tinha muito barulho, eu não conseguia ouvir a narração do fato, e eu logo imaginei que era nos Estados Unidos, né? Não, era aqui, porque Luciana. A gente está muito habituado a ver esse tipo de fato acontecendo nos Estados Unidos, né? Mas eu quero dizer também, deputada, que hoje eu recebi muitas ligações e mensagens de pais pedindo para discutir a partir deste fato, que é claro, é um fato isolado, né? Que bom que é isolado, pedindo para discutir a segurança nas escolas. Mas não então, é tão isolado. Né? Nós vamos tratar disso na Comissão de Educação, estou protocolando um requerimento, mas eu quero dizer que, mais uma vez, nos chama a atenção que a cultura da paz é o caminho, é o diálogo, é o respeito. Nós não temos ainda os elementos para avaliar quem são os autores, não é? A informação inicial é de que eles não são alunos da própria escola, devem ter sido de outros lugares, o que motivou, né, quais as causas, não vem ao caso nesse momento, mas o fato é que nós temos uma tragédia, e esta tragédia tem que servir de alerta, né? Como está a segurança nas nossas escolas e creches. Acho que, do ponto de vista do parlamento, é essa responsabilidade que nos cabe. Obrigada. Mas tu vê que... 30 segundos para concluir, deputada. Tu vê, deputada Luciana, que em 2017, um agente de segurança ateou fogo numa escola em Minas Gerais, que também morreram 8 crianças, né? Então, temos que estar antenadíssimas. Pois não, deputado? Muito rapidamente, minha solidariedade pelo simples fato também de ser pai, e um pai deixar um filho numa escola no período da manhã e receber o filho num caixão em casa. Então, realmente, é um sentimento de quem é pai, de qualquer ser humano, muito, muito complicado. Mas, se o senhor me permite... Mais 30 segundos. Mas digo muito rapidamente que isso é extremamente difícil de mensurar quando pode acontecer, de que forma pode acontecer. Mas podemos evitar através de políticas públicas que a gente possa ocupar a mente dos jovens. Mente vazia, a gente já sabe o que é, oficina do quê, né? Do diabo. Então, que a gente possa realmente... em contraturno escolar, ter mais atividades para que essas pessoas tenham um ambiente de lazer, um ambiente de motivação, para que eles possam ser encaminhados para o caminho do bem. Obrigado, deputado. Obrigado, parlamentar. Obrigado, presidente.
Pelo tempo de até 10 minutos, em breves comunicações, com a palavra o deputado Sargento Lima. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes, já estávamos sentindo sua ausência aqui na sessão. Obrigado, senhor presidente. Sua gravata está muito bonita, essa verde da Chapecoense. Não sei se é porque fui eu que lhe presenteei. Evidentemente. Deputado, eu só gostaria, como presidente da UNALI, colocar aqui a consternação de todos os parlamentares do Brasil com relação a essa tragédia na cidade de Suzano, que foi o comentário da deputada Ada. Nós emitimos uma nota oficial mostrando a posição, Bispo Sérgio, da UNALI, dos parlamentares, e determinei hoje que fosse encaminhado a todas as presidências de assembleias legislativas que possam, já na próxima semana, ou nessa semana mesmo, deputada Ana Campanholo, convocar todas as comissões permanentes de educação e tratar esse tema de segurança nas escolas. Então, só gostaria de dar essa palavra em nome da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, para esse encaminhamento que, como presidente da UNALI, dei em todas as assembleias legislativas do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, o deputado Sargento Lima. Boa tarde, senhor presidente, meus pares, mesa. Deputada Ana Campanholo, na tarde de ontem eu não tive a oportunidade de me expressar devido ao tempo, tá? Mas gostaria de dizer à senhora que a senhora não conta só com a minha solidariedade, tá? Conta com o meu companheirismo. Seja lá quem for que de alguma forma lhe tentar impedir de falar, vai ter que passar por cima de 115 quilos de direita conservadora bruta por cima. E não é fácil, tá bom? Bom, esse parlamentar estadual usará seu tempo na tribuna hoje para discutir uma lei federal, a Lei 10.826, que é a lei do Estatuto de Desarmamento. Ironicamente, assinada anteriormente pelo, na época, presidente e hoje apenado Luiz Inácio Lula da Silva, e ela é ironicamente também chamada de Estatuto do Desarmamento. Por que levanta essa lei na tribuna? Porque ela influencia a vida de funcionários públicos estaduais. Uma lei, ela tem que acolher características básicas, efetivas, e uma delas é que ela tem que ser abrangente. Ou seja, ela tem que servir a todos os seus direitos, seguindo os princípios da equidade e da isonomia. Quando eu vejo essa lei, eu me lembro, me vê à cabeça aqueles pequenos biquínis que as moças usam na praia, né? Que cobrem o que pode e o que não pode deixam de fora. Por que eu digo isso? Porque eles abrangem o agente penitenciário e deixa de fora o agente socioeducativo no que dá direito ao porte de arma. E eu pergunto para todos aqui qual a segurança e qual a diferença entre o agente penitenciário e o agente socioeducativo. Nenhuma, deputado Gessé Lopes, não existe diferença nenhuma. Ouso ainda dizer que o agente socioeducativo corre mais risco de vida. A periculosidade ela é muito maior no caso do agente socioeducativo, pois nós temos uma legislação perigosamente fraca, né, que estende aos bandidos menores de 18 anos o direito de matar sem se preocupar com as consequências dos seus atos. Então, eu acredito que o agente socioeducativo corre mais risco de vida do que o próprio agente penitenciário. No nosso estado de Santa Catarina, não estou falando do estado do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de qualquer outro estado da federação, a grande maioria, quase na sua totalidade desses criminosos menores de 18 anos, eles são faccionados, eles pertencem a facções criminosas e exercem função de chefia e liderança dentro delas. Indivíduos de alta periculosidade, traficantes, assassinos, latrocidas, sequestradores. É disso que nós estamos falando. E os agentes socioeducativos estão ali lidando com o que há de mais perigoso na sociedade, sujeitos a retaliações, ameaças de morte, contando a pena com as próprias mãos para se defender. Lógico, todas as opiniões são válidas, né? Porém, alguém que nunca sentiu o sopro gélido da morte, nunca enfrentou no combate corpo a corpo a defesa da própria vida,
Alguém que nunca viu de perto ou sentiu o cheiro enjoativo do sangue de uma vítima desses criminosos, não tem o direito nem mesmo de opinar sobre esse assunto. Não bastando que os mesmos trabalhem desarmados e não tenham direito ao porte de arma, funcional, aparecem os especialistas em segurança pública, que não conseguem nem cuidar da própria segurança. E acham desnecessário o emprego dos armamentos não letais. É nesse ponto que eu quero chegar, senhores. Eles acham que termo mais desgraçado é achar. Um especialista não pode achar. Um especialista ele tem que afirmar. Os armamentos não letais, lançadores de dardos eletroparalisantes, as Spark, as tasers, os aspergidores de gás, lacrimogênio e pimenta, a capsitina e ortocloro, são instrumentos criados justamente para evitar o combate corpo a corpo. Para isso eles foram criados. Justamente para causar o dano que a arma letal causa. E por isso eles são chamados de EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Equipamentos de proteção. É muito sério isso, porque enquanto deliberar, quem estiver decidindo sobre isso forem os achadores de plantão, esses homens vão continuar trabalhando com as próprias mãos. Nós já tivemos casos na nossa cidade já, de agentes de segurança, que no combate corpo a corpo, dentro de uma instituição reservada para criminosos com menos de 18 anos, acabou tendo um acidente ali que letal. Um deles acabou vindo a falecer. Gente, nós temos que nos lembrar que segurança pública é uma ciência que se trata de salvar vidas, e não podemos ficar nas mãos de curiosos ou tendenciosos, dos criminosos e seus agregados, senhoras e senhores. Eles votam, deputado Gessé Lopes, os criminosos e seus agregados votam e elegem seus representantes. Aí eu pergunto para o senhor, deputado Fernando Krelling, esses eleitos pelos criminosos, eles vão defender quem? Os metalúrgicos da nossa cidade? Vão defender os agricultores? Vão defender os pescadores? Vai ser pelo direito dos metalúrgicos, então, que eles vão lutar, deputado Gessé Lopes? Palavra. Parabéns pelo tema, deputado Lima. Eu vim aqui só para colaborar. Mês passado aconteceu um caso em Cocal do Sul, onde um policial da Polícia Militar estava levando seu filho para a escola e ele foi surpreendido por alunos da escola que rodearam ele, ameaçaram ele por ele ter prendido um dos colegas dele por tráfico. Então você vê a situação que ele está nesse momento, tendo que conviver com bandidos que ameaçaram ele como policial, com o filho estudando nessa mesma escola. Então, é muito grave que setores públicos e que da área de segurança ainda não tenham... Isso que era o policial militar que tem arma. Tu imagina o pessoal do socioeducativo. Muito obrigado, deputado. Hoje, a gente viu, na parte da manhã, uma situação que me fez pensar o seguinte, deputado Scudlac. O aprisco ele está sem proteção. O aprisco está com a porta aberta para o lobo entrar no momento que ele bem entender lá dentro. E nós temos uma situação no nosso município que escolas foram retiradas a segurança da porta das escolas, por contenção de gasto. Quando vai se conter gasto, a primeira coisa é o quê? Se cortar a segurança. Interessante isso, né? Se o meu filho estudasse naquela escola, desse massacre hoje de manhã, se a minha esposa ali trabalhasse dando aula, eu ia pedir a Deus que na porta dessa escola tivesse um agente de segurança armado. Tenho absoluta certeza que a história seria diferente. Para finalizar e para a reflexão, gostaria de dizer o seguinte: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Muito obrigado, senhores. Pelo tempo de até 10 minutos, em breves comunicações, com a palavra a deputada Ana Carolina Campagnolo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado.
Queria só registrar a presença do vereador Erlo, do PRB de Mafra. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Agora sim, deputada. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste pela TVA. Inicialmente também gostaria de fazer referência ao massacre, mas acredito que todos os que me antecederam falaram muito bem sobre isso, principalmente o Sargento Lima. Nossas condolências à família e de toda sorte que Deus receba essas almas no céu. Eu gostaria de pedir para o pessoal do técnico, por favor, colocar novamente, vou continuar o que eu comecei a falar ontem, dado o encurtamento do tempo. O que vocês estão vendo aí é mais uma da safra de comentários acerca do movimento das mulheres, do mês das mulheres, do dia das mulheres e feminismo. Alguns comentários que vocês veem aí, por exemplo, de uma militante feminista de Rio do Sul: não podemos nos deixar abalar por bestas tipo essa moça, no caso, esta moça é a deputada que vos fala. Essa é uma retardada oficial feminista de Imbituba. Essa menina é tão imbecil, universitária e militante do Rio de Janeiro. Eu gostaria que prestasse atenção no fato de que todas essas militantes feministas, elas não são pessoas sem instrução. A maior parte delas, até com diploma de ensino superior, outras professoras, até diretoras de escola, tá? Essa doida já tinha que ter sido caçada, e não sabe nem a diferença entre caçar e caçar, né? Caçar mandato, enfim. Utiliza cargos e dinheiro público a fim de enriquecer o próprio, não vou falar o palavrão ali porque não convém. Próximo. É muito deboche essa monstra lançar esse livro de merda, e aí essa anta, que não é nem especialista, na verdade sou sim, pós-graduada em literatura portuguesa, escreve um livro desmentindo as falácias do feminismo. Essa aqui é uma professora de inglês em Blumenau. Pena que o nosso colega Alba não está aqui, porque Blumenau apareceu muitas vezes nesses comentários. Advogada em Blumenau, chamou esta deputada que vos fala de escrota. Todas elas são militantes feministas, tá? Quero que as pessoas vão lá comentar xingando, professora de inglês em Blumenau. Outra militante agora de Itajaí, não vou ler o comentário porque é indecoroso, né? Ela é retardada, uma servidora pública do município de Bombinhas. Então, a nossa colega deputada Ana Paula, ontem, ao se referir ao movimento feminista, disse que ele era lindo, importante e sinalizador de respeito. Aí eu estou mostrando para vocês um exemplo, uma amostra do que é essa beleza toda desse movimento tão respeitoso. Próximo. E o mais importante são esses três que eu comentei aí, contestando a minha capacidade cognitiva. Eu vou ler para vocês, diz assim, ó: o que essa senhorita ainda não entendeu é que a bonita nem deputada seria sem o movimento feminista. Esta, de fato, não conhece a história que levou a este dia, sendo que sou professora de história, como vocês sabem. Essa deve ter passado a faculdade de história toda no bar. Bem, todos esses comentários se referem ao fato de que o movimento feminista arroga para si o monopólio das conquistas dos direitos civis que as mulheres desfrutam hoje, o reconhecimento dos nossos direitos. E eu queria demonstrar hoje como essas pessoas, essas militantes feministas, além de serem extremamente mal educadas, desconhecem a realidade do próprio movimento que defendem. Pode passar, por exemplo, por favor. A primeira conferência de mulheres pelo direito ao voto, ou Conferência de Direitos das Mulheres, aconteceu em Seneca Falls, em 1848, nos Estados Unidos, dentro de uma igreja metodista. Então, para ficar bem claro, o primeiro e único lugar que quis receber o movimento de mulheres para falar sobre direitos civis foi uma igreja. Então, não foi o movimento feminista quem recebeu essas mulheres, foram os religiosos. Ainda assim, mesmo nesse evento, em 1848, como vocês veem ali, uma citação de uma referência histórica sobre o período, nenhuma mulher se sentiu capaz de presidir esse evento de mulheres em 1848, e a tarefa foi aceita pelo esposo de Lucrétia. Todas as resoluções desse dia foram aprovadas unanimemente, exceto o sufrágio feminino. Então, lá em 1848, quando as mulheres começaram a discutir sobre os seus direitos e deveres, o primeiro voto da mulher norte-americana foi para decidir se queria ou não queria votar. E por mais engraçado que isso pareça, em 1848, as mulheres disseram não ao sufrágio feminino. Elas não queriam votar. Isso pode parecer até estranho, mas tem uma justificativa muito óbvia. Todo direito que o cidadão tem vem atrelado a um dever. E na Constituição americana e em todas as outras, o cidadão tinha o dever de servir ao exército. Então, as mulheres imaginavam, o que seria justo, que ao conquistarem o direito ao voto, também conquistariam a desvantagem de ter que servir ao exército.
E, obviamente, as mulheres não queriam desfrutar dessa condição, desse privilégio de servir ao Exército, principalmente em épocas de guerras tão reticentes e tão reincidentes. Então, o que acontecia nessa época é que as mulheres não queriam votar porque achavam um ônus muito grande, né? Não valia o risco de ter que servir ao Exército, correr o risco de morte, apenas para poder escolher um presidente. Pode passar, por favor? A mesma coisa continua acontecendo, mesmo depois da virada do século XX. Isso aí é uma citação que vocês veem na tela de uma feminista que fala sobre o direito ao voto. Ela diz assim, ó, na Suíça, por volta de 1960, um dos países mais desenvolvidos do mundo, as mulheres ainda não possuem o direito de voto geral. Há pouco tempo, em determinado cantão suíço, pediram às mulheres para votar sobre a introdução do voto feminino e a maioria decidiu contra. Os homens suíços ficaram atônitos, pois julgavam que essa situação indigna era resultado da tutela centenária. Então, as mulheres, por muito tempo, inclusive na Inglaterra, chegou a existir um partido político contra o voto feminino, do qual faziam parte mais de 40 mil mulheres. Então, as mulheres não queriam votar. Durante muito tempo, elas não quiseram, exceto pela agitação de um pequeno grupo feminista. Mas este pequeno grupo feminista não conquistou o direito ao voto. E eu já estou farta de, como deputada, mulher e conservadora, ficar ouvindo a mesma conversa de que eu só estou nessa tribuna graças ao movimento feminista. E eu quero demonstrar mais um pouco como isso não é verdade. Próximo, por favor. Essa moça que vocês veem aí é Celina Guimarães, a primeira mulher a conquistar um título de eleitor no Brasil. Enquanto a Celina foi em busca do seu título de eleitor, existia no Brasil um movimento de mulheres sufragistas, lideradas, por exemplo, por Berta Lutz. Mas esse movimento não conseguiu absolutamente nada. E a Celina conseguiu. E olha que engraçado, ela foi questionada pelo movimento feminista sobre como ela conseguiu o direito ao voto. E ela deu esse depoimento que vocês veem aí, ó. Eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher e, por ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome para o roldão. Jamais pude pensar que, assinando uma inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. Aí ela começou a ser chamada para dar entrevista sobre como o movimento feminista libertou, e ela declarou, eu sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Esse é o depoimento da primeira mulher a ter um título eleitoral na América Latina. Próximo, por favor. Essa outra mulher que vocês veem aí na tela é Simone de Beauvoir. Ela é a mãe do movimento feminista, feminista de segunda onda, escreveu vários livros, entre eles O Segundo Sexo, um dos mais famosos. E ela escreveu claramente que as mulheres só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Simone de Beauvoir escreveu isso depois que o direito ao voto tinha sido conquistado. Simone, embora fosse feminista, tinha clareza de que todos os movimentos feministas, e agora palavras dela, não passavam de agitação simbólica. Ou seja, as mulheres faziam barulho, passeata, mas não conquistavam nada em absoluto com esse tipo de barulho e esse tipo de protesto. Então, eu quero dizer, reafirmar para todas essas feministas militantes que costumam repetir a falácia de que eu só posso estar nessa tribuna graças ao movimento feminista, que foram os cristãos, em primeiro lugar, os religiosos que apoiaram as mulheres, em segundo, como a própria Simone de Beauvoir diz, o direito ao voto é uma concessão masculina. Os homens, estes sim, lutaram durante anos, guerras sangrentas para conseguir o direito ao voto. Nos Estados Unidos, por exemplo, os homens conquistaram o direito ao voto depois de 10 anos de luta de independência. E as mulheres conquistaram apenas pedindo, o que é uma diferença muito gritante. Mesmo nos Estados Unidos, quem apresentou a questão do voto foi um senador republicano, ou seja, um senador conservador. Aqui no Brasil também quem apresentou foi o cristão e conservador César Zama, que era médico, intelectual, branco, burguês, heterossexual e componente destacado da elite baiana. E para finalizar, como se diz muito comumente que as mulheres que têm poder foram empoderadas, pode passar, por favor? Eu trago uma declaração da primeira mulher eleita primeira-ministra da Inglaterra, e ela diz, o que eu faço também, minhas palavras, não devo nada ao movimento de libertação das mulheres. As feministas odeiam-me, não é? Não as posso culpar, uma vez que odeio o feminismo, pois é puro veneno. Margaret Thatcher. Obrigada. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Luciane Carminati.
ainda em breves comunicações. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, todos os que acompanham aqui, cumprimentar os aprovados do concurso que estão aguardando, né, com muita justiça que sejam nomeados. Tem nosso apoio também. Quero falar deste assunto que está sendo tão mencionado aqui, em relação ao Dia da Mulher, 8 de março, ao mês da mulher. E quero iniciar agradecendo a todas as lutas que as mulheres fizeram até hoje para que nós estivéssemos aqui. Não vou agradecer generosamente aos homens, porque não devo nada a vocês, com todo respeito. Nós lutamos muito para estar aqui. E ainda quero ver neste parlamento o que estou já vendo na Argentina: 50%, meio a meio, 20 homens, 20 mulheres. A Argentina está dando um salto aqui, ó, saiu na Folha de São Paulo, dia 9 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Presidente sanciona a lei da paridade de gênero no parlamento. Lembrando que a Argentina tinha 39, agora passa para 50. Então, que bom quando a gente consegue nos enxergar como iguais, não como se um fosse mais importante ou tivesse um gene que estivesse na nossa genética, que uns sabem fazer política e outros não. Isso eu já venci na minha vida e na minha luta política. Bom, eu estive da semana passada até agora em 8 municípios discutindo o tema da igualdade de gênero entre homens e mulheres. E me surpreendeu muito, em especial, e quero socializar aqui com vocês, quando num município pequeno do oeste de Santa Catarina, nós tínhamos lá cerca de 70% das mulheres. Município pequeno, a prefeitura chama, 70% das mulheres estavam presentes. E no meio da fala eu resgatei com as mulheres toda a história de luta pela creche, que é um benefício e um direito hoje às crianças, mas que contribuiu significativamente para a autonomia, para a renda e para a emancipação das mulheres. E quando eu termino a minha fala, quando já imaginava que não teria mais nenhum sentimento de vibração, e eu falo ao final da minha fala: gravei um vídeo com minha filha de 17 anos e disse para minha filha, deputado Marcos, nunca aceite a voz grossa, dominadora e autoritária de ninguém, porque se aceitar, deputado Kennedy está de joelho e aí é um passo para a violência que as mulheres sofrem. Eu não terminei de falar, aquelas mulheres começaram a aplaudir sem parar. Aquilo não foi algo do acaso. A sensação que eu vivi naquele momento é de dizer o seguinte: nós mulheres sofremos pequenas, grandes violências, seja patrimonial, de trabalhar, a propriedade, o carro, a casa está no nome do marido. Seja aquela violência de, como eu escutei ontem, uma professora dizendo: eu tenho que dizer para o meu marido aonde eu estou e com quem eu estou. E eu tenho que pedir para uma amiga me levar em casa. Isso é violência. Ou então, a matéria que saiu também na Folha de São Paulo, que está aqui: salário de mulher em cargo de chefia chega a ser 1/3 do salário dos homens, pela mesma função. E, por sinal, esta semana eu participei de um evento de mulheres empresárias. Estava, inclusive, neste evento, promovido pelo Grupo de Mulheres do Brasil, estava nesse evento a dona do Magazine Luiza. E, pasmem, ela falou disso, e ela disse: nós temos que combater a violência que existe dentro das nossas empresas. Inclusive, ela criou uma campanha em relação a isso. Quem briga de marido e mulher se mete a colher, sim. E foi muito elogiada. Uma mulher empresária, junto com outras profissionais liberais.
Então, o tema da violência, ele não é um tema do submundo, ele é um tema que está aí. E são diferentes tipos de violência. A violência física, psicológica, nós temos a violência de renda patrimonial, nós temos a desigualdade salarial pela mesma função, e nós temos uma diferença enorme da distribuição dos espaços de poder. Eu não acho que é uma coisa da mulher querer ou não querer, porque, afinal de contas, quando me convidaram para mim ser candidata, isso lá em 2000, sabe o que eu respondi? O que muitas mulheres respondem: não sirvo para isso, não gosto, não quero saber de política. Que engraçado, quando a gente é estimulado e a gente tem o apoio, a solidariedade, e sente a importância que tem a política, eu mudei essa visão e estou nela até hoje. Então, eu quero hoje dizer que o mês de março é um mês de luta, sim. Gostemos nós ou não, critiquemos ou não, mas é um mês que a gente celebra as conquistas do movimento feminista, sim. Movimento feminista não é todo mundo igual, assim como as igrejas não são todas iguais. Tem discordância, tem concordância, tem, mas é democracia. Agora, negar a história do feminismo na luta das mulheres é negar o protagonismo de meninas, de jovens, de mulheres de idade, que depois de muito tempo se descobrem em condições de enfrentar a violência. Ontem mesmo eu ouvi outro depoimento, uma mulher que hoje coordena uma cooperativa de reciclagem. E ela me dizia: sabe como que eu fui parar na economia solidária? Porque eu fugi do Paraná, porque eu sofria violência do meu companheiro. E eu vim para Santa Catarina, desempregada, me envolvi num grupo de mulheres, e aí comecei a produzir a partir da coleta do material reciclável. Então, as mulheres vão buscando e vão se empoderando de diferentes formas. E a gente precisa, nesse mês de março, mesmo o deputado Maurício não concordando, respeitar, porque tem muita história, tem muita construção, tem muita gente que mudou a sua vida a partir dessas lutas, desses olhares e dessas reflexões. E eu quero dizer que não poderia deixar de falar aqui de uma coisa que também está colocada nesse momento. O mundo inteiro ontem falou da Marielle. Não dá para a gente fazer de conta que isso não aconteceu no Brasil. Nós não estamos falando de um tiro, de uma bala perdida. Não estamos falando de um acidente de trânsito. Nós estamos falando de uma mulher que tinha causas de esquerda, gostemos ou não, mas que tinha direito a usufruir da sua voz, do seu mandato, e foi executada com 4 tiros na cabeça. 1 ano de investigação. E foi pego um PM e um ex-PM. E aí? E quando se investiga por que se chegou nesses 2 sujeitos, um deles estava 3 meses acompanhando a vida dela. Nós não estamos falando aqui de qualquer caso. É um caso que nos envergonha. Poderia ser um deputado de qualquer partido aqui, uma vereadora de qualquer partido. Ninguém tem o direito de assassinar um parlamentar, porque isso é uma afronta à democracia. O parlamentar está aqui, ele não se autorrepresenta. Nós representamos aqui milhões e milhares de pessoas. Claro que nós não podemos cometer assassinato com ninguém. Obviamente que eu não preciso nem dizer isso. Mas estou falando que este caso precisa ainda responder 2 perguntas que o mundo inteiro quer saber. Quem matou e por quê? Eu quero saber. Quem matou? Aliás, quem mandou matar? Porque apertar o gatilho é muito simples. Quem mandou matar? E qual foi o motivo? E ontem eu tomei a liberdade de ler todos os artigos possíveis e as coberturas. E assistir. E essas perguntas não são minhas.
Essas perguntas são de toda a imprensa nacional e internacional. O Brasil precisa elucidar isso. Agora eu começo a entender por que Márcia Tiburi está indo embora do Brasil, do Rio de Janeiro, e por que Jean Williams foi. Nós não podemos aceitar isso. Então, em memória a todas as mulheres que perderam a vida, a todos os cidadãos que perderam a vida, a todos os parlamentares ameaçados, todos, eu quero dizer que nós precisamos... 30 segundos para concluir, deputada. Nós precisamos combater todas, repito, todas as formas de violência que existem neste país. Mas precisamos respeitar a história das mulheres. Ela não foi feita por 5 ou 6 heroínas. Ela foi feita pela construção de grupos, de coletivos, de muita causa colocada aí na sociedade. Obrigada. Fim das breves comunicações, passamos ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Bloco Social Liberal, PSL-PR. Com a palavra, deputado Maurício Skudilarki. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Concordo aí com a deputada Luciane. Acho que foi uma investigação complexa, mas eu vi ali que a Polícia Civil, o Ministério Público trabalharam juntos, usaram muito a tecnologia, já esmiuçaram os e-mails, todas as formas de comunicação, os acessos à internet que os assassinos utilizaram e, claro, que tudo leva a crer que tenha, talvez, alguém por trás estimulando esse fato criminoso. Então, importante, e ver o que aprenderam de armamento com esses... Então, aquele Rio de Janeiro realmente está perdido. Nós, até estranhei aí que traziam o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, no governo passado, para dar palestra aqui. O cara ficou 8 anos de secretário de Segurança lá no Rio de Janeiro e a situação do Rio só piorou. Então, concordo com Vossa Excelência, tem que ir a fundo. Acho que estão caminhando bem, mas tem muito ainda a ser esclarecido. Teria outros assuntos para falar, mas houve a criação aí da frente parlamentar, como nós temos do Oeste Catarinense, deputado Mauro. Também aqui do Vale da Foz do Rio Itajaí, e já com estudos, com perguntas, o que nós podemos fazer para melhorar essa região. Então, dentro disso, eu andei visitando o escritório que tem um projeto, que é o BC Port, para Balneário Camboriú, e é um vídeo um pouco longo, de uns 8 minutos, mas é um vídeo que mostra o que pode ser feito pelo turismo. Hoje o turista de Santa Catarina que quer fazer um cruzeiro, ele tem que ir em São Paulo para embarcar lá em Santos, para depois, se for o caso, descer, passear em Balneário Camboriú, vai a Punta del Leste, então faz o roteiro dos transatlânticos. E o Brasil já perdeu muito espaço por falta de portos adequados. Nós temos portos para transporte a granel, nós temos porte para container, nós temos portos preparados para outros ramos da economia, mas não temos para o turismo. E o turismo de navegação, ele tem que ter portos próximos, não pode sair como sai lá do Nordeste, daí para em Santos, daí depois já vai para a Argentina, para o Uruguai. Então, falta estrutura para melhorar. E Balneário Camboriú tem a possibilidade de ter um porto
com capacidade de até 100 embarcações pararem ali por temporada. Nós tivemos agora 18 ou 19, porque foi montada uma estrutura, mas sem aduana, sem as mínimas condições, para que alguns navios pudessem parar em Balneário Camboriú. Então, eu quero passar esse vídeo aí, aproveitando que o tempo do bloco é um pouco mais longo, para vermos o projeto que já tem até licença ambiental para se instalar em Balneário Camboriú. O sul do Brasil, uma das mais belas, exuberantes regiões. E quem já viu a beleza de suas praias nunca esquece. Em especial, a mais desejada. Tão elegante que denominam de orgulho do Atlântico Sul. Sua perfeição e encanto apaixonam pela harmonia entre a natureza e a cidade moderna. Nos olhos de quem a vê pela primeira vez, Balneário Camboriú apaixona por inteiro e para sempre. A praia mais valorizada do litoral de Santa Catarina é Balneário Camboriú, uma cidade cosmopolita e de localização estratégica. Balneário Camboriú foi planejada para o turismo. Possui os maiores arranha-céus da América Latina em sua linda orla, estruturada para o lazer. Teleféricos sob a exuberante Mata Atlântica, estonteantes belezas naturais, praias paradisíacas, arborismo, tirolesa gigante, parasail, campos de golfe, centro histórico, Beto Carreiro World e o melhor entretenimento com toda a segurança. Por isso, Balneário Camboriú surpreende e intensifica a experiência do turista ao desfrutar deste complexo mix de entretenimento em uma só cidade. Mas para Balneário Camboriú consagrar-se perfeita, faltava só mais uma coisa. O que seria? Um oficial da Reserva da Marinha, empresário do controle de tráfego portuário, prático de manobras de navio. O cientista náutico por formação, André Guimarães Rodrigues, sabe a resposta. Anos de estudo criaram tamanho volume de informações que foram compiladas em um livro. Expert com conhecimento adquirido nos muitos anos de trabalho, o Ship Handler concentrou sua pesquisa nas distâncias ótimas para os maiores Port of Departure do Brasil, que permitisse às companhias que transportam hospedando atracar pela manhã para explorarem passeios com extrema qualidade e conforto. Ao sul, observou-se uma posição estratégica de conexão com os países do Mercosul, a 36 horas de navegação de Buenos Aires ou Punta del Este, onde um cruzeiro de 2 noites permitiria que o turista desfrutasse o dia nas atrações sul-americanas. Potencializado então o primeiro Entertainment Port do Brasil, um terminal de embarque e desembarque de turistas em plena praia de Balneário Camboriú, a poucos passos de inúmeras atrações, sem a dependência de transfers por ônibus. O porto integrado ao Parque Unipraias, com tirolesa gigante, belezas naturais, arborismo, carrinho iohu, teleféricos sob a Mata Atlântica, levando-a à praia de Laranjeiras para mergulhos e todo o encanto da natureza e ecoturismo. Tudo isso a poucos passos do terminal. Também próximo ao desembarque, a ponte para o centro histórico, com artesanato e gastronomia local. Para as crianças, barcos temáticos, navio pirata, banana boat, são ricas experiências imediatas ao desembarque. Turismo de luxo nos mais requintados ambientes, passeios de helicóptero, navegando por acesso náutico ao Reserva Golf Club, campo de golfe classe A, disponível aos best handicappers. Próximos a fortes emoções como parasail ou paraglider.
No BC-Port, um complexo com escritórios das companhias de navegação que se instalarão definitivamente no porto, trazendo multinacionais para a cidade. Como a área de desembarque do terminal será aberta ao público, milhares de turistas em férias na cidade, atraídos pela fantástica visão dos navios, tornam-se potenciais clientes, prontamente atendidos nos guichês das companhias de navegação conveniadas e estrategicamente ali posicionadas. A Ports Developed by Ship Handlers é uma empresa privada de participações em pesquisa náutica que detém a propriedade intelectual e autoria do projeto BC-Port, criteriosamente elaborado, segundo as normativas BIANC. Obedece legislação marítima e ambiental vigentes e, principalmente, berço próximo à retroárea, independente de transfers, em parceria com os principais simuladores de manobras de navios, quanto à manobra de atracação, emergências, guinadas e auxílio de navegação, proporcionando toda a segurança necessária. O BC-Port, Porto de Balneário Camboriú, gerido por empresas de coro turístico, é o primeiro porto de entretenimento múltiplo a oferecer um portfólio de shows para recebimento de passageiros. Sob uma administração de alta performance, das mais conceituadas empresas de terminais marítimos, incluindo controle de tráfego portuário e meteorológico. Abrigado dos ventos e ondas pelo Morro da Aguada, possui excelentes parâmetros operacionais meteorológicos, evitando cancelamentos de atividades, sempre garantindo as operações do porto. A implantação do BC-Port ocorrerá sem impactos ambientais, graças à baía protegida naturalmente, que dispensa a construção de quebra-mares. A construção sob estacas vazadas formará um habitat para a vida marinha, mantendo a oxigenação da água e a preservação ecológica. São 2 atracadouros, com capacidade de receber os maiores navios de cruzeiro em atividade. A simulação marítima Bianchi, Balneário Camboriú Max Size, habilita navios com 362 metros de comprimento, 60,5 metros de largura e 9,3 de calado. O BC-Port promove a excelência em serviços e disponibiliza para as empresas de navegação conveniadas áreas exclusivas com escritórios. O convênio disponibiliza business offices, facilitando o gerenciamento dos cruzeiros pelas empresas de navegação. Com o autoagenciamento dos navios, o BC-Port minimiza custos, otimizando as operações. O BC-Port é o único porto que oferece comodidades e conforto para as tripulações e equipe de apoio em terra, instalando as empresas de navegação multinacionais no Brasil, pois Ports Developed by Ship Handlers, de fato, conhece a atividade. BC-Port, your best port of call and port of departure. O BC-Port finalmente viabilizou a rota de cruzeiros marítimos mais desejada do planeta, da floresta tropical ao fim do mundo. Um cruzeiro de 10 dias saindo da floresta tropical brasileira, passando por Punta del Este e as praias do Uruguai, navegando pelo mar da Patagônia, Argentina, com suas baleias, levando o turista ao extremo geográfico do planeta, lugar onde poucos já tiveram o privilégio de conhecer. El fim del mundo, Ushuaia, vislumbrando icebergs e pinguins. Navegando ao norte pela glamurosa Buenos Aires, da cultura, gastronomia e as belezas portenhas. Finalmente, retornando a Balneário Camboriú com todas as suas maravilhas. O BC-Port foi concebido para representar o valor, status e alto padrão atribuídos às excelentes operadoras líderes em cruzeiros marítimos. Sua premissa é compartilhar o melhor negócio do turismo náutico, ampliar o progresso regional e nacional. Balneário Camboriú avançando seus empreendimentos sob o mar. BC-Port, the pride of South Atlantic. Queria agradecer, eu acho que a maioria dos deputados não conheciam um projeto dessa envergadura. Balneário Camboriú, essa semana, teve audiência pública
para a implantação daquela roda gigante, que é um projeto de trazer mais de 300 mil turistas por ano para a roda gigante, assim como esse projeto do BC Port. Então, são projetos que podem mudar economicamente aí, toda a estrutura do nosso litoral de Santa Catarina. Deputado Maurício, parabéns aí pelo assunto. Você imagina isso funcionando? Mais 30 segundos, deputado. Quanto vai trazer de recurso, não só para Balneário Camboriú, como para Itapema, Porto Belo, Bombinhas, toda a região ali da Costa Esmeralda. Parabéns, e que os empresários e os homens públicos consigam realizar esse grande sonho. Obrigado, deputado Berlando. Fazer o registro dos nossos colegas policiais aprovados que estão aguardando o chamamento. Hoje ainda falei com a deputada Luciana e estamos juntos na luta. Parabéns, deputado Maurício, pelo tema. Na verdade, ao apresentar esse vídeo, todos que assistiram ficaram maravilhados, né, com a potencialidade e com tudo aquilo que pode ser oferecido, algo que todo mundo se pergunta, mas por que aqui em Santa Catarina não? Aí muitos alegam questões ambientais e assim vai, os empecilhos normais de trâmite. E até mesmo uma escola de samba, há poucos dias, homenageou Balneário Camboriú, classificando o Balneário Camboriú como a Dubai brasileira, né? E agora, com um investimento dessa natureza, com certeza se consolida entre um dos melhores roteiros turísticos do mundo. Com a palavra, pelo bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Consulto o líder do bloco. Não havendo orador inscrito, com a palavra o Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB, PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Inicialmente, deputado Kennedy Nunes, divide o tempo com o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas que estão aqui presentes, colegas de imprensa, aos catarinenses que nos acompanham. Eu queria trazer uma informação que eu acho que é de extrema importância porque afeta a vida dos catarinenses. E é uma informação que está trazendo um grande prejuízo. Eu queria colocar a matéria da RIC TV sobre o assunto que eu vou abordar hoje à tarde aqui. A Luísa precisa fazer a segunda via do RG e a carteira de identidade do filho Bernardo. Mas o que ela não imaginava é que o atendimento no Instituto Geral de Perícias de Joinville mudou. Ela perdeu uma manhã de trabalho e nem conseguiu agendar o atendimento. Sem o documento, perdendo um dia de trabalho e sem previsão de quando eu vou poder fazer a identidade, tanto a minha quanto a dele nova. Desde a última sexta-feira, o governo do estado adotou algumas mudanças com relação ao atendimento para a emissão e segunda via do RG. Quem mora em Joinville reclama que a população não foi avisada. A dona Aparecida saiu de casa cedo, pegou 2 ônibus e caminhou por 30 minutos para nada. A gente vem de longe, pega todos esses ônibus, essa caminhada toda e chega aqui, nada. É uma falta de respeito com as pessoas, com a gente mesmo, né? Porque a gente precisa desse documento, né? E acaba chegando no momento não tem. Os 10 servidores terceirizados não estão mais ajudando no atendimento. O governo não renovou o contrato com a empresa. Agora, quem atende o público são os próprios efetivos do IGP e os estagiários. Na manhã desta quinta-feira, nossa equipe flagrou 5 pessoas fazendo o atendimento. Até semana passada, quem ia até o Instituto Geral de Perícias conseguia atendimento na hora. Depois dessa mudança, só agendando pela internet. Dona Ádila reclama que não conseguiu ser atendida preferencialmente. Sem saber mexer no computador, ela vai ter que pedir ajuda a um parente. Muito demorado, entendeu? A gente tem uns problemas para resolver, tem várias coisas, que nem meu marido faleceu, tudo, tinha que ver isso aí, e não estão conseguindo fazer essa identidade. Eu não tenho computador e eu vou pedir ajuda para os outros.
entendeu? Porque eu não tenho. A população reclama que essa mudança adiou ainda mais a data para a retirada da carteira de identidade. Como antes o atendimento era feito agendado ou na hora, o prazo para retirar o RG era de 15 dias, agora sem data definida. Isso porque depende das datas disponíveis no site do IGP. Como esse atendimento é feito só depois do agendamento pela internet, a gente vai ver para quando tem data disponível aqui para o IGP de Joinville. O site é agendamento.igp.sc.gov.br. A gente precisa clicar aqui no link agendamento de carteira de identidade, tem algumas informações do IGP, a gente vai até o final, continuar. Agora a gente entra aqui para selecionar o município que a gente deseja atendimento, no caso Joinville, o local que é o IGP de Joinville e continuar. Agora aparece as datas. A gente observa aqui no mês de março agora já não tem nenhuma data disponível. Vamos passar para o mês de abril. Mês de abril temos dia 3, 4 e 5. Então dia 3, numa quarta-feira, seria o agendamento para a emissão da carteira de identidade. O horário 9h45, como a gente não vai confirmar esse atendimento, só uma simulação, teria data então para o dia 3 de abril, pagando a guia, a pessoa teria mais 15 dias para retirar o RG, seria então no final do mês de abril. Deixa eu falar sobre esse assunto. O que aconteceu? A Secretaria de Segurança Pública, o governo Moisés, lançou uma nota dizendo que, por ordem do Tribunal de Contas, fez com que o Detran encerrasse o contrato com a empresa Odebrecht, o que a prestadora de serviços das delegacias de 125 profissionais. A informação, deputado Krellen, que eu tenho é que não foi uma ordem do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pediu para fazer a licitação de forma como deveria ser e não de emergencial. Então, é mentira do governo quando diz que é uma ordem do Tribunal de Contas. 2, esta atitude do governo Moisés está ferrando o catarinense, que além de pagar, Bispo Sérgio, pagar para fazer a carteira, agora eles não estão mais conseguindo fazer nem identidade nem CNH, por conta da falta desses profissionais. Antes de passar a palavra ao deputado Fernando Krellen, deixa eu só trazer aqui, deputado Fernando Krellen, nós somos de Joinville, vou trazer aqui. Às vezes eu não sei se é, como é que eu posso dizer, inexperiência ou burrice mesmo. Porque olha só, Joinville, deputado João Amin, arrecada por ano da taxa que o joinvilense paga para fazer a identidade, R$1.200.000, é R$102.000 por mês, deputado Ismael, de taxa. Sabe quanto que custa os estagiários que agora o governo Moisés tirou para ferrar a população? Custa R$39.800. Escuta aqui, um órgão do governo que arrecada R$102.000 por mês e que tem um gasto de R$39.800 para agilizar o processo, como é que vai cortar, gente? E eu não estou falando, deputados, só da minha região. Balneário Camboriú está um caos, Chapecó está um caos, Lages está um caos, Criciúma está um caos, está todo, porque não foi uma coisa isolada. Todos os Detrans e delegacias estão assim, e a população agora em pânico. E pior ainda, são os funcionários que estão em pânico. Deputado Sargento Lima, um estagiário que faz lá o dedinho, cola aqui o dedinho aqui, faz a foto, escreve o nome, Clary Kennedy Nunes, tira e diz assim, vem buscar a identidade. Esse estagiário custa em média R$2.000, não é que ele recebe, custo, porque tem o imposto, R$2.000. Por causa que agora o governo Moisés tirou esse estagiário, quem é que está indo lá? Bota o dedinho aqui, Clary Kennedy Nunes, vem buscar. É um policial que fez curso, que passou no concurso público para investigar crime. Não é para fazer o dedinho aqui, põe o dedinho aqui. E sabe quanto que custa esse policial?
20 mil reais. Que jeito novo de governar é esse, gente? Que tu tira alguém que custa 2 mil para botar um que custa 20 mil para investigar crime, para fazer identidade. Às vezes é melhor a gente parar de falar. Deputado Fernando Kreller, me ajuda aí. Então, deputado Kennedy, obrigado pela parte. Fomos procurados também por diversas, a sociedade num todo, até a Câmara de Vereadores de Joinville entraram em contato conosco, fizeram uma moção. Estou fazendo uma moção, deve estar passando hoje no plenário, justamente sobre esse tema. Hoje, um terceirizado custa R$2 mil por mês e um policial 10, 15, 12, 8 mil reais por mês. Simplesmente vai ter uma inversão. Hoje nós estamos no plenário solicitando ao governo que mantenha os terceirizados. Amanhã nós estaremos aqui no plenário pedindo ao governo que aumente muito mais o efetivo da Polícia Civil, porque aqueles que estariam na rua investigando estão lá fazendo identidade. E a motivação desse policial civil? Que ele quer lá desvendar os crimes. Joinville, um exemplo foi que nos últimos tempos, mérito da Polícia Civil, todos os grandes crimes, os homicídios, latrocínios, foram desvendados em pouquíssimo tempo. Então, a ação da Polícia Civil em Joinville é de extrema, até pela competência da delegada regional Tânia Arada. Só que da forma que está indo, uma preocupação que eu tenho, entendo que o governo defende que é uma questão de legalidade, os aditivos dos antigos contratos, mas se nós formos cortar simplesmente um contrato, esperar para licitar o outro, nesse meio tempo quem perde somos nós, os deputados, acho que é a Santa Catarina toda. Então, acho que tem que existir essa preocupação do governo do Estado, esse peitaço do governo do Estado, tem que ser corajoso muitas vezes, quem sabe o Tribunal de Contas aqui do lado, quem sabe uma visita ao Tribunal de Contas, explicar para o Tribunal de Contas o que vai acontecer. Simplesmente, se futuramente tiver que responder, nós vamos fazer uma justificativa, vamos dizer o seguinte: Tribunal de Contas, fizemos isso, mas estamos nos defendendo porque foi uma questão emergencial. Só que hoje, simplesmente porque era um aditivo assim, porque o antigo governo, nós ficaremos todos na mesma. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Deputado Luciano Caminati, e já chamo o deputado Vicente Caro Preso para pegar o tempo aqui. Então, eu fui chamada na Delegacia Regional de Chapecó e fiquei surpresa com a situação que me foi relatada, deputado. São em torno de 21 servidores nesse setor, dentre os quais ficariam apenas 5. Todos os outros terceirizados demitidos. E pasmem, com salário de R$ 1.200 em média. E eu quero aqui resgatar que a Delegacia Regional de Chapecó tem um excelente conceito, graças ao grande trabalho que o delegado Wagner, junto com a sua equipe, vem desenvolvendo. Então, de fato, tratamos disso, inclusive, né, deputado Maurício, eu tratei disso com o secretário da Casa Civil. Acho que o governo precisa pensar mais antes de interromper, de demitir, para que o serviço não seja prejudicado. Então, quero reiterar que não se trata de Joinville, nem de Chapecó, é o Estado inteiro que está sofrendo disso. Obrigada. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, só vou complementar o assunto ali, mas eu acho que nem tudo está indo... são confusões e problemas. Eu acho que algumas coisas estão evoluindo. Hoje recebi o secretário da Casa Civil no meu gabinete, explicando várias inovações no governo, nós agradecemos. E uma das situações mais importantes que eu gostaria e ouvi foi a confirmação de que a BR-280, o trecho estadualizado, está confirmado para o próximo pacote a entrar em 2019, do plano de investimentos do governo para esse ano, no valor de R$ 700 milhões. São 10 obras importantes, uma delas será essa BR-280, o trecho estadualizado. Isso vem tranquilizar toda a população, e o reinício dessa obra para nós todos é emblemática. Então, nós agradecemos aqui o governo do Estado, tanto o governador quanto o secretário da Casa Civil, que também é de Jaraguá e que tem contribuído bastante. Bom, eu recebi hoje também no meu gabinete
várias instituições que representam as pessoas com deficiência aqui no Estado. A Federação das APAES, as pessoas com síndrome de Down, pessoas com esclerose múltipla, pessoas com deficiência física, a Comissão dos Autistas e também das pessoas com deficiência visual. Realmente, um grande desafio. Ser presidente dessa comissão e fazer parte dessa comissão constitui um grande desafio por causa, primeiro, pelos antecedentes, as pessoas que lá estiveram, principalmente o presidente, né, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas e que foi deputado estadual aqui, o Zenei Ascari, e que fez um excelente trabalho. Então, algumas coisas hoje foram pontuadas como para as outras entidades, a APAE, ela é beneficiada, são 191 APAES, é beneficiada por um pedaço do Fundo Social, mas que resolveu em grande parte a situação. As outras entidades também, que atendem os deficientes no Estado, também estão a clamar por alguma ajuda perene para sempre do governo, e é esse o objetivo que nós vamos fazer esse ano, o ano próximo, e para quem continuar essa comissão, acho que é um dever nosso. Mais do que isso, é estimular o ato de ser voluntário. Eu vejo muitas pessoas que fazem parte dessas entidades esperando tão somente a ajuda governamental, seja de prefeito, seja de governador, seja do presidente, enfim, dos 3 níveis de governo. Mas não é só assim que se faz o ser voluntário. Então, eu deixei em bom som e bom tom para as pessoas lá entenderem que, pelo menos na minha cidade, na minha região, ninguém tem vergonha de ir nos semáforos, fazer pedágio e recolher uma ajuda para complementar o custeio, por exemplo, da PAI, por exemplo, da AMA de Jaraguá e de outras entidades também que precisam. Então, essa campanha institucional aqui do Parlamento e da comissão será feita, sim, para tocar fundo no coração dos catarinenses, das pessoas, para que elas engrossem essas fileiras de ser voluntário e ajudem hospitais, ajudem idosos, ajudem instituições que visam a melhorar o nível de vida, a qualidade de várias situações que merecem o nosso respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo tempo de até 6 minutos, com a palavra o Partido dos Trabalhadores, deputado Fabiano da Luz havia se inscrito para falar em nome do partido. Dando prosseguimento, por 13 minutos e 30 segundos, com a palavra o MDB. Antes ouço Vossa Excelência, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, apenas para registrar a presença, hoje acompanhando a sessão aqui, do pastor Doriel de Souza, que foi vereador na Palhoça, junto com o bombeiro Ezequiel, que nos honram aqui com a sua presença nesta tarde. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Não havendo inscritos para falar em nome dos partidos, esta presidência suspende a presente sessão. Antes mesmo, ouço o deputado Maurício Scudilarg. Pela ordem, senhor presidente, só para registrar a presença na casa do prefeito Laírton de Ascurra, meu amigo e vereador Ascendino Mafra, né? Compartilho esse registro aí com os nossos colegas da região, e também o amigo Eliseu Pereira, lá de Camboriú, que se faz presente. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos. Está suspensa a presente sessão até às 16 horas, quando entraremos na ordem do dia.